Ontem, Gui, foram as alegações finais, tá? Do núcleo 1. Então terminaram as audiências, como todo mundo acompanhou, o fim das audiências foi com o interrogatório do Bolsonaro, e abriram prazos para as alegações finais. O que é alegações finais, pessoal? É a última oportunidade de se defender por escrito. Então é a última defesa escrita dos acusados. Então agora, o que acontecerá? O Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, ele vai pedir uma data para julgamento. É isso exatamente que vai acontecer. Ele vai pedir uma data para julgamento, provavelmente às pressas, né? Esse processo que está sendo feito a toque de caixa. E nesse julgamento, o PGR terá 1 hora para se manifestar e as defesas terão 1 hora para fazer alegações finais orais. Lembram daquela sessão de julgamento que teve, aquele showmício televisionado para receber a denúncia? Então, será igual, só que agora nas alegações finais. Então, as defesas terão, ao invés de 15 minutos que tiveram aquela vez, agora terão 1 hora. Fato é, e esse é o ponto principal, fato é que o processo já terminou. O que vem agora é a defesa fazer referência a tudo que foi produzido, porque aquilo que foi produzido no inquérito lá atrás não importa. O que importa para essa sentença, Gui, é aquilo que foi produzido durante as audiências. A gente chama de contraditório judicial. Para você sentenciar alguém, o que importa nessa sentença é aquilo que é produzido em juízo, ou seja, nas audiências judiciais. E eu digo a vocês, o que foi produzido na fase processual é o tanto de nada. É o tamanho de nada. Eu acompanhei os depoimentos, eu acompanhei os interrogatórios, e o que eu digo para vocês é que nem a Anne acabou de falar. Tudo que tem nesse processo é o Mauro Cid. Então é um processo, gente, de 78 terabytes. Gui, até um amigo me questionou esses dias. Poxa, Chiquini, não seria 78 gigabytes, que já é muita coisa? Eu falei, não, cara, é 78 terabytes. Então, um processo de 78 terabytes, Gui, que não tem minuta, não tem a minuta. Tanto se fala, não é isso que a imprensa tradicional diz? Que houve uma minuta de um golpe, não é disso que se trata? Pois é, em 78 terabytes não tem essa minuta. Essa minuta ninguém nunca viu nem ouviu falar. É uma minuta inexistente. É como um homicídio sem corpo, sem arma, sem testemunha. O que você tem que fazer? Você sequer vai processar. É um homicídio de uma pessoa que não morreu. É disso que se trata aqui. E o Mauro Cid não disse, não confirmou no seu depoimento em fase judicial o golpe. O Mauro Cid, quando ouvido agora em juízo perante o Alexandre de Moraes, ele fala que não houve uma trama golpista, que houve uma reunião apenas, onde se discutiu possibilidades, mas que nada disso avançou. Ele respondeu a mim. Eu perguntei, Mauro Cid, houve plano de golpe? Ele falou, não houve plano. Eu falei, foi colocado algo no papel de como fariam, quando seria? Ele falou, não. Eu falei, não avançou? Ele falou, não. Ficou tudo no campo da cogitação. Isso foi o próprio delator que falou. Então, tudo que existe nesse processo é o depoimento do Mauro Cid. E o depoimento do Mauro Cid é de que não houve tentativa de golpe. O que sobra? Eu li as alegações finais do presidente Bolsonaro, quase 200 páginas de alegações finais, dizendo o óbvio, que esse caso não tem prova de culpa. E mais do que isso, Gui, e mais do que isso, nós não estamos aqui em um processo onde não tem prova da culpa. Nós estamos em um processo que as defesas, além disso, provaram inocência. Mas sabemos que é um processo eivado de nulidades e eivado de parcialidade. Como a Anne disse, é um processo que já está com a sentença pronta, com toda certeza. Esse processo está, pelo menos, a sentença do relator já está pronta desde o primeiro dia. Mas haverá uma sessão de julgamento. Nessa sessão de julgamento haverá debates. E o que eu estou esperando disso, Gui? Até para o Brasil entender o que eu acredito que vai acontecer e provavelmente vai acontecer, tá, Gui? Nessa sessão onde os juízes, os ministros vão julgar o caso, eu tenho a convicção de que o Fux vai divergir em algum ponto só para esse caso ir para o plenário. Eu não acredito que esse processo termine em 2025. Na verdade, eu tenho certeza. Esse processo não termina em 2025.
tá? Porque o Fux, ele disse que esse caso é um caso de muita complexidade, é um caso de grande monta que deveria estar no plenário e não na primeira turma. Esse caso está na primeira turma por uma chicana jurídica. Em 2023, eles mudaram o regimento interno do STF só para tirar esse caso do plenário e jogá-lo na primeira turma. E o Fux disse que não concorda com isso. Então ele vai divergir em algum ponto do Alexandre de Moraes só para que as defesas façam recurso e joguem esse caso para o plenário. Se isso acontecer, esse caso só 2026, se não, Gui, 2027. Olá, eu sou o jornalista Guilherme Oliveira, da Gazeta do Povo. Se você gostou desse conteúdo, continue com a gente. Não esqueça, é claro, de deixar o like e assistir também os vídeos recomendados. Também te convido para ser um assinante da Gazeta do Povo. Valorize o nosso jornal, tenha as análises e as reportagens exclusivas só aqui na Gazeta do Povo.